seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou Gui, professora de desenho humano, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o perfil 62, também chamado de o humano exemplar. Se você é novo no desenho humano, é só você gerar o seu gráfico gratuitamente no link aqui embaixo e procurar pela informação perfil. Esse vídeo é exclusivo do perfil 62, então se esse é o seu perfil, você vai sair desse vídeo com mais informações sobre como você funciona, seus dons e talentos naturais, suas lições e possíveis desafios, o que fazer para viver sua vida com mais plenitude e também a gente vai dar alguns exemplos de pessoas que são 6-2 famosas para você entender como essas pessoas vivem isso na prática e no dia a dia. O perfil é um dos componentes mais importantes do desenho humano. Quando a gente começa a estudar desenho humano, a gente entende que tem uma tríade. Igual na astrologia tem o seu sol, sua luz, seu ascendente, no desenho humano tem o seu tipo de energia, sua autoridade interior e o seu perfil. É o terceiro elemento dessa tríade. O tipo de energia, ele fala muito sobre como você veio funcionar. Então, a gente sempre começa pelo tipo, porque quando você ajusta esse como, você realmente começa a viver uma vida com muito mais leveza e menos resistência. Tem uma série de vídeos aqui exclusivos para tipo. Depois a gente entra na autoridade. E a autoridade é a maneira como a tua intuição se conecta com você para você tomar decisões que são alinhadas. Então, percebe que até aqui a gente está falando muito do como, né? Como eu funciono, como eu manifesto com leveza, como eu sigo a minha estratégia de vida e como eu decido para tomar boas decisões. Quando a gente vai para o perfil, a gente já começa a falar de quem eu sou, qual é a minha personalidade, qual é o meu papel no mundo, como eu me mostro para as pessoas e como as pessoas me percebem, como eu me percebo. Então, tudo isso aqui está dentro do universo do perfil. E o perfil, ele sempre vai ser composto por dois números. Então, no seu caso, é o 6/2. O primeiro número que aparece é o que a gente chama do número consciente. Esse é o número da sua personalidade. Na grande maioria das vezes, a gente se identifica mais, a gente se enxerga mais como o nosso primeiro número. Mas o segundo número que aparece, que no seu caso é o 2, ele é igualmente importante. Muitas vezes você não tem tanta consciência dele, mas ele também faz parte de quem você é. É algo que as pessoas percebem em você e muitas vezes até é aquilo que você faz e você nem sabe por que você faz. É como se fosse um instinto do seu corpo, que o seu corpo precisa para funcionar. E essa combinação do perfil 6-2, ela é muito especial. Então eu vou falar primeiro do 6, depois eu vou falar do 2 e depois eu quero juntar tudo para você entender ainda mais com mais detalhes como é que você funciona na prática. Então, a linha 6, ela é a linha do modelo de papel, dos sábios, das almas velhas, das pessoas que já estão aqui nesse rolê há muito tempo e nasceram com uma sabedoria interior. Normalmente são pessoas que elas têm fé na humanidade, elas querem ajudar a humanidade, elas acreditam nas pessoas, a não ser que você tenha tido alguma experiência muito traumática, mas a sua alma, ela sabe que está aqui com um propósito maior. Inclusive, você pode ter muito medo de morrer sem viver o seu propósito, de morrer sem cumprir o seu destino, mas, spoiler, você vai cumprir. A gente diz que a linha 6 é a única que tem um destino fixo, que mesmo que você desvie um pouco do teu caminho, a vida vai te trazer de novo para você cumprir o que você veio aqui cumprir. E a linha 6, essas almas velhas, essas pessoas muito sábias, apesar de elas nascerem com essa sabedoria interior, nem sempre elas se enxergam dessa forma. Então, a linha 6, ela é a única de todas as linhas do desenho humano que tem a vida dividida em três fases. A primeira fase da linha 6 é mais ou menos até os 30 anos, então é até o seu primeiro retorno de Saturno, né? Do dia que você nasce até o seu primeiro retorno de Saturno. Normalmente essa transição ela começa a ser seguida, tipo, começa a ser percebida a partir dos 27 anos até os 30 anos, mas imagina que nesses primeiros 30 anos de vida, apesar de você ter muita sabedoria, você não necessariamente se comporta assim. Você busca muitas respostas fora de você. Esse é um período da vida que a gente está na experimentação. A gente experimenta muitas coisas diferentes justamente para a gente poder aprender com essas coisas. Uma das maiores características da linha 6 é a capacidade de aprender com o passado. Então, quando você tá, né, no experimento, se você conhece um pouco de desenho humano, você vai entender o que eu tô falando, mas a gente diz que a linha 6 se comporta mais como uma linha 3 do que como uma linha 6. Então, eu não sei que idade que você tem agora que você tá me ouvindo, mas eu sou linha 6, meu perfil não é o mesmo que o seu, o meu é 4-6, mas eu sou linha 6, então nisso a gente é parecido. E eu tenho 33 anos, eu ia falar 32, mas eu fiz 33 semana passada. Eu tenho 33 anos e os meus primeiros 30 anos foram meio caóticos mesmo, sabe? Então, relacionamentos meio caóticos, experiências meio caóticas, e até eu vejo assim, a escolha que eu fiz da faculdade, os empregos que eu fiz,
hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, nossa, não tem nada a ver comigo, mas eu só sou quem eu sou hoje porque eu fiz essas escolhas antes, entende? Então, elas foram importantes pra mim, mas pode ser que você perceba que você mudou muito, e isso é natural pra linha 6 porque é a partir dos 30 anos que a gente começa a fazer escolhas que fazem mais sentido pra gente. Os primeiros 30 é muito mais coletar experiências e ganhar aprendizado do que necessariamente ser aquela escolha que você vai fazer pro resto da vida. Então eu lembro que quando eu tinha 17 anos e eu fui escolher a faculdade, eu imaginava que eu ia ter que fazer aquilo pro resto da vida, e aquilo me apavorou, porque eu falava, como que eu vou escolher uma coisa só para a vida toda? E hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu vejo que não é assim. Então, esses primeiros 30 anos, de novo, eles tendem a ser mais caóticos mesmo. Uma coisa que vai te poupar muito sofrimento é seguir a sua estratégia e sua autoridade, porque você tá assim aqui para viver experiências, você tá assim aqui para aprender com as coisas, nem necessariamente tudo que você escolher tem que ficar na sua vida para sempre, e não é por isso que não vai te trazer aprendizado, mas quando a gente segue a nossa estratégia, né, que tem a ver com o seu tipo de energia e a sua autoridade interior, você evita, assim, muito sofrimento. Então, se você ainda tem menos de 30 anos e você tá me escutando, vai ver os vídeos também de estratégia e autoridade, porque pode te ajudar muito. Se você já passou dessa fase, tem uma tendência muito grande aqui, caso você nunca tenha ouvido falar disso, da gente ser muito autocrítico. E até enquanto a gente tá na fase mesmo, né? Eu lembro muito dessa experiência, assim, de tipo, algumas coisas eu já sabia que, entre aspas, não ia dar certo, ou que, sabe, que não era pra mim, mas eu insistia naquilo. E eu sabia que eu tinha, tipo assim, um lado meu me julgava por estar vivendo aquilo e outro lado meu sabia que eu tinha alguma experiência para viver ali. Então, antes de eu conhecer o desenho humano, eu era muito autocrítica, eu tinha muita culpa pelas coisas que eu tinha feito, né? E hoje eu entendo com um pouco mais de compaixão, claro que de vez em quando também eu sou bem carrasca comigo mesmo, mas estou tentando melhorar. Mas hoje eu entendo e olho com mais compaixão, porque eu entendo o processo de aprendizado que é. Eu estava simplesmente aprendendo. E eu precisava viver aquelas experiências e a minha alma sabia que eu tinha que viver aquelas experiências. Então, se você julga muito o passado, ou se você ainda tá na fase da tentativa e erro e fala, ai, mas eu não aprendo mesmo, mas eu não tenho jeito. Calma, você tem jeito, isso faz parte da maneira como você veio aqui funcionar. A nossa segunda fase, então, que vai mais ou menos dos 30 até os 50 anos, é quando você começa a ficar mais seletiva. A gente brinca que a linha 6 ela sobe no telhado. Então, quando ela sobe no telhado, ela já não quer mais ficar em toda a arruaça, sabe? Ela não quer mais se envolver em qualquer coisa, não é mais tudo que chama a tua atenção. Você pode até sentir uma queda de energia, né? Antes você ia pra balada todo dia e hoje em dia você sai de casa uma vez por mês, sabe? Isso é normal quando a gente vai para essa segunda fase. E você vai ver que vai ficar muito mais seletivo mesmo. Então, espero, assim, não sei como que foi essa transição para você, espero que não tenha sido muito dramático. Vou confessar que para mim foi um pouco, porque eu lembro que quando o meu retorno de Saturno bateu, tipo, todas as certezas que eu tinha foram embora, sabe? Então, terminei relacionamento, terminei sociedade, mudei de país, assim, mudei minha vida inteira. E hoje eu vejo que isso precisava morrer para que essa nova versão alinhada minha pudesse existir. Então, se você tá passando por essa transição, confia, sabe? E eu acho que a minha fé me ajudou muito naquele momento, porque eu pensava, Deus nunca vai tirar da minha vida uma coisa que, tipo assim, que não vai aparecer uma melhor. Eu sempre sabia que se Deus fechasse uma janela, ele ia abrir uma porta. E é normal mesmo algumas certezas caírem, algumas escolhas que a gente fez não fazerem mais sentido. É normal a gente mudar de carreira, a gente mudar de casa, a gente mudar de relacionamento. Não quero dar ideia pra ninguém, né? De novo, sigam sempre a sua estratégia e autoridade, mas é pra entender que é uma fase de transição que costuma acontecer com toda a linha 6, tá? E aí, nessa. Mas também, ó, não significa que se você casou aos 25 você vai terminar, pelo amor de Deus, né? Não, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que é natural que mudanças aconteçam, porque você vai parar de experimentar e vai começar a viver cada vez mais alinhado e mais verdadeiro com quem você é. E nessa fase de seletividade acontece uma coisa interessante, porque a linha 6 é o modelo, ela vai ser o exemplo para os outros, ela é sábia, ela é naturalmente essa pessoa que inspira as outras. Normalmente, nos primeiros 30 anos de vida, não é que você não inspira as pessoas, mas é que você não consegue se ver como essa inspiração. Eu lembro muito da sensação assim, das pessoas virem pedir conselho pra mim e eu pensar, por que pra mim? Minha vida tá uma bagunça, por que vocês acham que eu posso ajudar?
Mas a gente pode ajudar, a gente é muito bom em orientar as outras pessoas, sabe? Então eu lembro de ter essa sensação de ser essa conselheira para as minhas amigas e ter a sensação que, tipo, mas e a minha vida que tá essa bagunça? E é natural. E aí, quando a gente entra na segunda fase, a gente começa a se ligar que realmente a gente sabe das coisas, que a gente tem uma sabedoria, que a gente pode ajudar, que a gente tem uma conexão com algo maior, sabe? Então, não quero parecer muito metida aqui, inclusive eu acho que toda linha 6 tem que ficar com o ego em check, assim, porque às vezes a gente escuta, nossa, é o modelo, e aí eu acho que pode ir tanto para um lado de se achar melhor que os outros, e não é isso. O exemplo que eu sempre gosto de dar é que uma criança da quinta série não é pior que um aluno do primeiro colegial como pessoa. Ela tem menos conhecimento, ela viveu menos, ela aprendeu menos, mas ela ainda vai chegar lá. Não significa que ela é pior que quem sabe mais do que ela. Então pense como a linha 6 desse lugar, assim, de tipo, olha, eu sei mais, eu vivi mais, eu tô nesse rolê há mais tempo, então tem coisas que eu sei mesmo, mas isso não me torna melhor do que ninguém. Ao mesmo tempo, não pense que você precise ser perfeita para ser um modelo. Eu gosto de imaginar também que aqui na Terra a gente tem seres humanos de todos os níveis de consciência. Então a gente tem ser humano que está no nível menor de 200, que é um nível negativo, e a gente chegou a ter Jesus Cristo que chegou no 1000, que é o máximo que um humano consegue chegar. E nesse meio do caminho tem todo mundo. Então imagina como uma escadinha, né? Imagina que Cristo tá lá no 1000 e a população tá no 300 e tem quem tá no 200 e tem quem tá no 400. Então imagina que para quem tá no primeiro andar, quem tá no segundo e no terceiro já é uma inspiração. Para quem tá no décimo, quem tá no 15º já é uma inspiração. Então você não precisa ser perfeita para inspirar, entendeu? Você pode ajudar pessoas que precisam da sua inspiração agora, que precisam do seu modelo agora. E eu acredito também que esses primeiros 30 anos de experimentação, eles vêm desse lugar também, para a gente aprender a se conectar com as pessoas, para a gente entender as dores das pessoas, para a gente superar os nossos desafios, para depois a gente servir de exemplo para alguém. Porque, primeiro que assim, eu acho que se alguém aqui fosse perfeito, a gente nem tinha nascido na Terra, a gente já estava em outro lugar, na minha humilde opinião. Mas mesmo que, então eu sou perfeita e eu nasci aqui para inspirar. Se eu não vivo, se eu não tenho experiência, se eu não tenho desafio, se eu não preciso superar as coisas, como as pessoas vão se conectar comigo e como eu vou entender as pessoas? Então eu acho que tem um ponto até de empatia aqui, né? De que as coisas que a gente veio superar são as coisas que a gente vai ensinar depois, tá? Então eu genuinamente acredito nisso. E aí, então, essa segunda fase da nossa vida é para a gente ser mais seletiva mesmo, é para a gente refletir mais sobre o passado. Você tem uma linha 2 no seu inconsciente. Eu vou chegar lá ainda, mas para você é importantíssimo você ter um momento sozinha e refletir quais foram os aprendizados que você teve até os seus 30 anos. E o certo é a gente fazer isso meio que o tempo todo, mas começa a entender as coisas que você viveu, que entre aspas não deram certo, o que que elas te ensinaram para você fazer diferente, esses desafios que você teve, como que você superou, e se é isso que você veio mostrar para as pessoas, se é isso que você veio ensinar para as pessoas, se você está vivendo alinhado aos teus valores, se você está sendo autêntico, porque linha 6 veio para ser autêntico. E é só quando a gente é autêntico que a gente é capaz de dar espaço para que as outras pessoas sejam também. Por isso que a linha 6 ela é um modelo. Ela é um modelo não necessariamente porque ela sobe no palco e fala com todo mundo, mas sim porque ela é tão fiel à verdade dela, ao que ela acredita, a quem ela é, que ela inspira outras pessoas a serem também. E muitas vezes assim vocês iniciam um movimento, sabe? Então, isso é muito lindo de perceber, tá? E aí, a partir dos 50 anos, seria quando, entre aspas, a gente se consolida efetivamente como esse modelo de papel, que as pessoas começam a nos reconhecer efetivamente como esse modelo de papel. Não significa que não vai acontecer antes. Eu lembro uma vez que alguém falou assim que descobriu que era linha 6 e tinha ficado muito chateada porque só ia viver o sucesso depois dos 50 anos. Isso não é verdade. Eu sou linha 6 e eu vivo muito o que eu considero sucesso. Pode ser que quando eu tiver 50, sucesso para mim seja outra coisa, mas hoje eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida. Então, não é verdade, sabe? Cuidado com essas limitações, cuidado com essas coisas, não é isso. Você já é o modelo, você já é a inspiração, é só que quanto mais tempo passa, quanto mais você vive, quanto mais aprendizados você tem, naturalmente mais você vai se consolidando desse lugar de ser um exemplo para as outras pessoas. É natural, né? Uma pessoa que
passa os anos e ela continua aprendendo, ela continua se desenvolvendo, ela continua refletindo sobre a vida, é óbvio que ela vai ter mais sabedoria, sabe? É tipo meio que óbvio. É claro que tem gente que fica parado no tempo e não muda nunca, daí talvez não. Mas nós, linha 6, dificilmente a gente vai conseguir ficar parado no tempo, porque a gente tem mesmo esse desejo de cumprir o nosso destino e a gente tem mesmo um medo intrínseco de morrer sem cumprir o nosso propósito. E quando a gente começa a falar da linha 2, a linha 2 então tá do seu lado inconsciente. Muitas vezes as pessoas veem o 2 em você e você tem um ponto cego, que você ainda precisa do 2, você ainda é o 2, o seu corpo é o 2, mas muitas vezes você não consegue tanto se enxergar como o 2. E o que que é o 2? O 2 é o eremita talentoso. Por que que a gente dá esse nome, né? Vou começar pela parte do talentoso, é porque vocês são foda. Sim, desculpa a palavra, mas assim, a linha 2 ela é muito talentosa. E ela é naturalmente talentosa. Quando você convive com uma criança, por exemplo, de linha 2, ela fala coisas e você fala, como que você sabe disso? E ela não sabe como que ela sabe disso. Onde você viu isso? Não sei, simplesmente sabe. É uma sabedoria muito interior. A linha 2 também, ela tende a ser muito boa em algumas coisas, então, ou é alguma coisa que, assim, as pessoas demoram pra pegar e pra você é super fácil, ou é alguma coisa que você faz de um jeito muito bonito, de um jeito muito harmônico. A linha 2 tem muita relação com a harmonia, com a beleza, com a ordem, sabe? Pra você que é linha 2, se arrumar, tá bonita. Tá com a casa organizada, comer num lugar bonito, tudo isso conta, tá? Tudo isso é importante pro teu bem-estar. E a linha 2, ela é talentosa, mas ela não consegue enxergar isso. Vocês são muito míopes para entender o próprio talento, tá? Então, assim, 10 de 10 pessoas que são linha 2 falam: eu não sou boa em nada. Até elas começarem a jornada do autoconhecimento, elas não conseguem ver como elas são talentosas, elas não conseguem perceber esse talento natural que elas têm. E vocês são muito talentosas mesmo, tá? Então, saiba disso, assim, que existe um talento muito natural aí. E às vezes é porque você faz algo com tanta facilidade, com tanta naturalidade, que você acha que é natural para todo mundo também. Mas não é. Então, isso vai tanto de assim, tem vários artistas que são linha 2 tipo, que me vem na cabeça, né? A Rihanna, o Justin Bieber, a Ariana Grande, tipo assim, vários assim que você vê que a criança nasceu e já tocava instrumento, e já cantava bem, mas a nossa sociedade entende só como talento, né? Esses talentos meio óbvios, tipo, cozinhar, cantar, dançar. Mas não é só isso que é talento. Talento também é você ser criativa. Talento também, às vezes, nessa era que a gente tá, né? Você fazer um feed do Instagram bonito. Então, existem diferentes tipos de talentos que não é só o óbvio, assim. E, inclusive, se você é linha 2 assim, falando sério mesmo, e você ainda não tem o seu mapa do propósito, que é o mapa que a gente passa por cada uma das suas portas de energia, de cada um dos seus dons e talentos naturais, e muito esse guia vocacional, eu genuinamente recomendo que você tenha, não só porque é o meu produto, né, mas principalmente porque é difícil para você se ver sozinha, é difícil para você se reconhecer sozinha. Então, ter um guia que te mostra que você é bom nisso e você começar a colocar isso na tua autoimagem, isso é muito importante para vocês, porque ao mesmo tempo que você precisa desse reconhecimento externo, que as pessoas vão te convidar, que as pessoas vão te querer extrair de você esse teu talento natural, enquanto você não se vê, você pode ter uma autoestima muito baixa. E quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente acaba atraindo situações que não são tão legais na nossa vida, a gente não se valoriza tanto. Então, eu recomendaria mesmo que, se você ainda não tem, você fizesse esse investimento, porque eu acho que pode mudar muito sua vida, tá? Ter esse guia mesmo. E é um guia, seu desenho humano não muda, então ele vai ser para sempre. E aí, como linha 2, então você é naturalmente talentoso, mas você é um eremita. Você precisa de tempo sozinho, inclusive para acessar esses talentos naturais. E a linha 2, ela tem uma coisa de querer ir para a caverna, de querer sumir, de querer desaparecer, de querer não ver ninguém. E graças a Deus que toda linha 2 sempre vem acompanhado com um outro número, justamente para você ir para fora, né? Um outro número mais externo, assim, que meio que te traz também de volta para o mundo. Porque senão vocês iam querer fugir para a montanha e não ver mais ninguém. Imagina assim, se você pingar dinheiro na tua conta sem você fazer nada e você pudesse morar no meio do mato só vendo as pessoas que você gosta muito. Você não ia querer?
porque às vezes a linha 2 ela fica sobrecarregada de estar no mundo, tá? Então é muito importante que você encontre esse equilíbrio interior entre nutrir suas relações, seu modelo, seu papel, mas também esse tempo sozinha, porque se você não tem com frequência esse tempo sozinha e esse tempo de qualidade, né, de você com você mesmo, fica muito mais difícil. Você, tipo assim, por exemplo, vamos supor que você trabalha com Instagram e você nunca pare de postar. Então você posta todos os dias, todos os dias. Aí vai ter dia que você vai querer sumir, ficar 3 meses sem postar. Por quê? Porque você não se reservou nem um pouquinho. Então pensa como que você pode colocar na tua rotina momentos frequentes dessa reserva, né? Então a Ju, que é minha sócia, ela é 2/4 e ela sempre tirou, por exemplo, ela sempre trabalhou com o Instagram, mas ela sempre tirou o fim de semana para descansar. Então, no final de semana, ela excluía o aplicativo do Instagram e sumia. E isso fazia com que ela não precisasse sumir por meses depois. Então, isso é muito importante para quem é linha 2. Esses pequenos momentos. Se você é uma mãe, por exemplo, se você tem família, se você tem muitos filhos, é um pouco mais difícil ficar sozinho. Então, de repente, e se você acordar 1 hora antes que todo mundo só pra ficar em silêncio, sabe? Só você em silêncio. Ou, por exemplo, você bota os teus filhos pra dormir às 8 da noite e você dorme às 10, sabe? Esse tipo de coisa parece pequena, mas se você faz isso com frequência, vai mudar muito o teu bem-estar. Então, para vocês que são linha 2, né, é muito importante reconhecer seus dons e talentos naturais, descobrir no que você é boa, eu recomendei que vocês invistam no mapa do propósito. Se não bateu aí com você, né? Se você não sentiu que é pra você, de repente pensa o que que você pode fazer. Começa a observar para que as pessoas te procuram. Pergunta para amigos no que você é boa, sabe? Talvez você tenha talentos escondidos aí que você nem sabe ainda. E se você souber, é ótimo. Quanto mais você reconhecimento você se dá, mais você atrai pessoas que vão te reconhecer também e mais você sabe o teu valor para pedir pelo teu valor, tá? Porque quando a gente não sabe o nosso valor, a gente aceita cada desaforo. Então, tudo isso é muito importante para você. Aí, o que que acontece quando a gente junta o 6 com o 2? Então, de um lado, tem o modelo, o exemplo, a inspiração, as almas velhas, as pessoas que vieram inspirar por serem autênticas, por serem verdadeiras a elas mesmas. E do lado 2, tem a pessoa que é naturalmente talentosa, tem a pessoa que sabe das coisas e não sabe como sabe, então a combinação, né, do 6 modelo com o 2, o eremita talentoso, gera o humano exemplar. Por isso que esses perfis são tão inspiração. São pessoas que vieram aqui tanto para inspirar. E aqui eu vou falar para vocês, né, algumas pessoas bem famosas que são muito inspiradoras mesmo, mas qualquer pessoa, sabe? Então, duas das minhas melhores amigas são 6/2 e elas são pessoas assim que, nossa, me inspiram muito, eu admiro muito. E eu vejo assim que precisa sim se perdoar pelos 30 primeiros anos, porque senão pode ficar muito negativo, pode se culpar muito, achar que fez muita besteira na vida. Mas eu já expliquei pra vocês por que que isso acontece, por que que é isso importante. Mas assim, como a pessoa vive, o que ela come, o que ela acredita, como ela educa o filho dela, o que ela assiste na TV, tudo é uma inspiração, sabe? Tudo elas são um modelo pra mim. Não significa que elas vão ser pra todo mundo, mas pra mim elas são. Então, pensar nisso, né? Como você é inspiradora para as pessoas que te cercam, mesmo que você não suba num palco e não fale para ninguém, entendeu? Então, o perfil 6/2 carrega o dom da sabedoria. Essas velhas almas trazem a capacidade de viver a sua verdade e autoridade interna, muito sobre você ser a autoridade da sua vida. E vocês atuam como um Deus, porque vocês mostram à humanidade uma alternativa à propensão de se abandonar por uma autoridade externa. Então, assim, uma das coisas que o desenho humano mais bate na tecla é sobre como a gente cede o nosso poder pessoal. Gente, e no universo não existe vácuo de poder. Se você não tá no controle da sua própria vida, se você não tá no poder da sua própria vida, alguém está. E esse alguém pode ser o Instagram, te incentivando a consumir, ou uma propaganda na TV que faz com que você não se sinta o suficiente, ou uma mãe e um pai que você quer agradar tão desesperadamente que você abre mão do que você realmente quer por causa deles, ou sei lá, qualquer coisa. E qual que é o grande problema disso, né? E é por isso que também a gente fala tanto de seguir a sua estratégia de autoridade, porque as tuas escolhas deveriam ser suas, porque as consequências delas serão. A gente tem uma vida aqui que é muito preciosa e a nossa alma veio viver algo. E vocês que são linhador, e vocês que são perfil 6/2, vocês vieram para mostrar pra gente exatamente isso.
que a gente tem que ser a nossa própria autoridade, que a gente tem que viver no nosso jeito, que a gente não pode mais se abandonar por uma autoridade externa. Então, esse é o exemplo principal que vocês vieram passar. Vocês são autênticos, vocês têm valores, vocês são vocês mesmos, e quando vocês são vocês mesmos, vocês dão espaço para a gente ser a gente mesmo também. Então, você está aqui para se tornar a sua visão do humano exemplar, e fazendo isso, você mostra ao mundo quão bom todos podemos ser. Como fazer isso? Linha 6 veio aqui para aprender refletindo, aprender com o passado. Linha 2 veio aqui para aprender nos momentos sozinha, de se recarregar. Então, o que que é muito legal para você? Pega um dia que você pode estar sozinha e assim, coloca uma música que você gosta, porque música é muito indutor de estado, né? De repente acende uma vela, faz um ritual, assim, com essa energia sagrada mesmo, e de repente escreve num papel o que é o humano exemplar para você, né? Então, quando eu penso numa pessoa que é o humano exemplar, onde ela mora? O que que ela faz? O que que ela come? Como ela trata os filhos dela? Com o que que ela trabalha, sabe? Vai entendendo essa visão de humano exemplar que é quem você veio ser. E de novo, não fica tanto pensando, ai, o que que vão pensar, o que que vão achar. Não, é pra você. Quem é essa pessoa que pra você é seu humano exemplar? E aí depois você vai checando com a sua estratégia e autoridade o que é alinhado pra você, o que é correto pra você, pra não cair na pegadinha de ficar na mente, né? Mas isso é muito legal. O que que é a sua visão? Tipo, e às vezes é dessas pequenas coisas mesmo, como você se veste, o que que você come, aonde você vai, o que que você lê, o que que você assiste, tudo isso te diz alguma coisa, tá? Isso vai te ajudar a se tornar a sua melhor versão de acordo com os seus padrões, que é justamente o que você veio aqui viver, tá? Outra coisa é, quando você cancela o ruído externo, o que o seu coração realmente quer? Essa é uma pergunta que você sempre tem que se fazer na vida, tá? E foca a tua energia onde você quer chegar, em quem você quer ser. Talentos naturais. Então tem a genialidade natural da linha 2 com a sabedoria da linha 6, né? Por isso que vocês são assim, pouca coisa, né? Só o humano exemplar. Então é isso, assim, essa genialidade, é ser boa, é ser talentosa e é ser muito sábia, é ser uma alma muito sábia. Você é uma visionária poderosa com o poder de mudar o mundo. A linha 6 ela é muito visionária, tá? Então o 6 está no seu consciente, a sua personalidade interior, é quem você é uma visionária. Você tem o talento da autenticidade. Existe muito poder em ser você. Quanto mais você é, mais magnética você fica, porque a gente quer se inspirar em você. E a sua energia inspira o outro a olhar para dentro e não para fora. Lições e possíveis desafios. Aprender a aceitar que nem todo mundo tem a visão e a sabedoria e o talento que você tem, né? Então, assim, compaixão com o processo de outras pessoas. Cuidado com a armadilha do ego de se achar muito melhor que todo mundo, né? De subestimar as pessoas ao seu redor. E ter paciência mesmo, ter compaixão, entender que tá cada um no seu processo e tá tudo bem. Pare de procurar o que há de errado em você e enxergue tudo que você já é. Como você tem essa característica de ser muito autocrítica, pode ser que você pegue muito pesado com você. E aí, por isso que é tão importante, é uma coisa que eu sempre falo aqui também, da gente se tornar a nossa melhor amiga, de você se tratar bem, de você ter um diálogo interior gentil com você mesmo, de você se acolher quando você precisa, de você se julgar menos, tudo isso é importante. A gente que é linha 6, a gente tende a ser muito crítico com a gente mesmo, e você precisa ir mudando essa voz interior e começar a se tratar com a mesma graça com que você trata os outros. Um desafio pode ser os primeiros 30 anos da sua vida, mas lembra que eles vieram para te tornar ainda mais sábia e não porque tem algo de errado com você, ou porque você não tinha jeito mesmo, ou porque você errou muito, ou porque você era XYZ. É o seu processo de aprendizado para te preparar para ajudar outras pessoas também. Saiba que você está aqui mais para ser do que para fazer, então às vezes você vai inspirar as pessoas não só pelo teu trabalho, não só pela tua, sei lá, pelas tuas palestras, mas muito mais por quem você é e como você vive. E menos pensar em analisar, mais seguir o coração, mais seguir a verdade que já está dentro de você. E lembrar de equilibrar os desejos dessa sua linha 2 de ficar sozinha, de se nutrir, de se reabastecer, mas também não abandonar todos os vínculos sociais que você tem, né? Não é só sobre ficar sozinha. Tem esses pequenos momentos que eu falei, né, para você colocar isso na sua rotina, para você não ter que sumir para a montanha de tempos em tempos. Tudo isso vai te ajudar muito. E aí, bora falar de pessoas 6-2 famosas. Eu reuni um time muito legal para falar para vocês. Então, número um, Mahatma Gandhi. Gente, o Gandhi foi
um dos grandes avatares que pisaram aqui na Terra. Eu sei que, claro, ele não é que ele foi Jesus Cristo, não é que ele foi Buda, nada disso, mas eu lembro que tem até uma frase, acho que é do Aristóteles, que falava alguma coisa assim, eu vou colocar aqui na terra, na tela correta, mas falava alguma coisa assim que as futuras gerações vão ter dificuldade de entender a grandiosidade do que esse cara foi. Ele foi um ser muito evoluído. E ele conquistou algo muito surreal. Ele conseguiu derrotar, sem nenhuma violência, o maior império da época, que era o Império Britânico. Tem um filme muito legal do Gandhi. Recomendo que todo mundo assista, mas você que é 6'2", assiste pra você ver o teu parceiro de perfil, porque ele era um cara muito especial. E, e é essa crença na humanidade mesmo, essa capacidade de acreditar nos seres humanos, essa capacidade de se conectar com valores muito elevados, essa sabedoria interior. Claro, de novo, nos primeiros 30 anos ele demorou um pouco para se ajustar, mas depois que ele encontra a causa dele, o que ele acredita, os valores dele, a autenticidade dele, ele mudou o mundo. Ele liberou a Índia. Então, foi muito especial o que ele fez. É uma pessoa que super vale a pena vocês assistirem o filme. Outra pessoa que é 6'2" é o Barack Obama, e tanto o Barack quanto a Michelle são perfis 6'2". Eu confesso que eu não sei tanto, assim, tipo assim, sei que ele era presidente dos Estados Unidos, sei que ele tinha uma liderança, não vou, não consigo falar se é boa ou ruim, mas me parece mais gentil e mais delicada do que outros presidentes dos Estados Unidos, né? Me parece um pouco mais suave, não sei, posso estar enganada, mas a sensação que eu tenho é essa. E também acho que ele foi encontrando o caminho dele, e se você for ver mesmo, hoje ele é um exemplo, né, de que as pessoas buscam ele, e eu acho que tanto ele quanto a Michelle, quanto mais o tempo passou, quanto mais maturidade eles tiveram, mais eles foram é, assumindo mesmo esse papel de modelo e exemplo de inspirar muitas pessoas. Outra pessoa que é 6'2" também, que também tem documentário no Netflix e é muito legal de assistir, é o Tony Robbins. Então, o Tony Robbins, ele é aquele. Acho que ele é um coach motivacional, né, dos Estados Unidos. E também é interessante vocês assistirem com essa visão, né, de que ele é esse exemplo, de que ele é essa inspiração. Ele é extremamente autêntico também. Ele é muito talentoso e ele inspira outras pessoas a serem elas mesmas. Então, assistam essas duas recomendações, né? O filme do Gandhi é muito bom. E o documentário do Tony Robbins é muito bom também. Eu acho que pode inspirar bastante vocês. Mas lembra, é uma inspiração porque você é o seu próprio modelo, você é o seu exemplo, você é o seu exemplo de autenticidade, né? Ninguém tem que te ensinar a ser você, muito menos eu. Então, é muito especial esse perfil, como eu disse, eu amo. Te agradeço muito por ter chegado até o fim. Quero saber se você for 6'2", deixa nos comentários que eu vou amar te conhecer. E nos vemos nos próximos vídeos.